Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Eu estou aqui para trazer mais um vídeo para você e também gostaria que você entendesse o que eu vou falar. Eu vou compartilhar alguma coisa que houve comigo, né? Há, há poucos dias atrás. E esse vídeo eu não quero provar nada. Eu quero ler com você um texto da Bíblia. Jeremias, capítulo 31. A minha Bíblia está aberta aqui. Jeremias, capítulo 31, o verso 35 ao 37. Onde eu digo que tem muita gente enganado a respeito do nosso Criador. Não é tem muita gente enganado com o nosso Criador. Tem muita gente enganado a respeito do nosso Criador. Preste bem atenção. Jeremias capítulo 31, 35 ao 37. Os versículos. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. Ponto e vírgula. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ponto final. Se falharem estas ordenanças diante de mim, vírgula, diz o Senhor, vírgula, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, dois pontos. Se puderem ser medidos os céus lá em cima, se puderem ser medidos o céu lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Olha, você que diz que é ateu, eu te respeito na sua opinião e na sua crença. Agora, quando você que é ateu tenta de uma certa forma provar que Deus ele não existe, para que outras pessoas venham em não acreditar em Deus, aí fica difícil. Se você crer no nosso eterno Criador, amém. É um direito seu. Se você não crê, amém. É um direito seu. Só que você nunca vai encontrar nada escrito ou nenhuma evidência que prova a não existência de Deus. Às vezes, tem muita gente querendo provar a não existência de Deus comparando coisas desta vida de acordo com o seu pensamento. Mas Deus não é natural. Deus, ele é um ser que ele não tem que provar que ele existe, ou ninguém tem que provar que Deus existe. Deus está fora disso aqui, dessa dimensão.
Deus não é um cara que você pode medir, ele é imensurável. Deus não é um ser que você possa falar assim, Deus, ele tem limite. Não, Deus não tem limite, ele é ilimitável. Você fala assim, mas como que você acredita em Deus se você não vê a Deus? Mas meu cérebro também, eu não vejo ele, mas eu sei que ele está aqui. Eu não vejo o meu cérebro, mas sei que ele está aqui. Eu não vejo o meu coração, mas eu sei que ele está aqui. Claro que eu vejo muita gente que não acredita em Deus dizendo que a gente não consegue provar a existência de Deus. É claro, o dia que Deus conseguir provar que Deus existe, ele vai deixar de ser Deus. Será que Deus tem que se moldar ao meu pensamento? Tem que se moldar ao meu raciocínio, à minha natureza, para provar que ele existe? Deus não está nem aí. Aí você fala assim, Alberto, você pergunta, Alberto, você crê que Deus existe? É claro que não. Eu não creio que Deus existe. Porque ele não existe, ele é. Se eu falar, eu creio que Deus existe, alguém vai perguntar assim, então prova que ele existe, queridos. Que ele é. Ele não existe, ele é Deus. Ele não existe, ele não surgiu de uma coisa. Ele não surgiu de uma bomba atômica. Ele não surgiu do Big Bang. Não. Ah, mas fala para mim como é que é esse Deus. Como que eu vou descrever Deus se ele está além do universo? Olha o que eu li aqui. Aí você fala, não, mas é Bíblia. Isso aí é coisa de homem. É coisa de homem? Tudo bem, mas eu creio. Eu creio. Alberto, e por que você crê? Eu vou contar a minha experiência que eu tive passei por esses dias. Você falar assim, mas isso é coincidência. É coincidência para você. Mas para mim é fato, é realidade. Para mim, Alberto, é mais do que uma prova que o Criador ele existe. Então, essa palavra aqui, falada pelo profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 35 ao 37, diz: Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Interroga isso aqui. Será que foi alguém que inventou essas palavras e colocou aqui no livro de Jeremias? Alguém que não seja o próprio Criador? O sistema religioso? Quem montou a Bíblia? Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Vem cá. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Por tudo quanto fizeram.
Vem cá, mas se esse globo, essa imagem que a NASA fez e colocou nos livros de história, então se aquilo ali fosse verdade, então o homem também já conseguiu sondar os fundamentos da Terra aqui embaixo, não é? Porque é fácil você explorar um globo, uma imagem do jeito que está ali, divulgado pela NASA, não é? Seria fácil. Mas veja bem, meu querido, eu vou contar a minha experiência. Eu não quero provar nada. Eu só tenho uma convicção. Eu acredito na existência do meu Criador. Eu precisei fazer uma viagem. Eu tive que andar uns 700 quilômetros, mais ou menos, ida e volta. E eu peguei o carro e programei a viagem e saí. Eu programei a viagem com antecedência e programei a minha saída e a minha volta. Eu sou meio atribulado à questão de horário, eu gosto de cumprir sempre o horário certinho. E queridos, e deixei tudo pronto. E na madrugada, o horário que eu botei o relógio para despertar, que eu queria viajar, eu saí. E eu viajei, saí de madrugada e viajei mais ou menos uns 350 quilômetros. Que ida e volta deu 700 quilômetros. Eu fui, resolvi o que eu tinha que resolver. E na hora da volta, eu vim também tranquilo, graças a Deus. Nada aconteceu de acidente, coisa grave, nada. Fui em paz e voltei em paz. O carro tá beleza, só parei para abastecer, parei para fazer algumas necessidades fisiológicas, o número 1, né? E beleza. Fui e voltei. Descansei um pouco antes de voltar, beleza. E quando eu cheguei na minha cidade de volta, passou 2 dias depois que eu cheguei, dando uma volta na cidade, na minha cidade, como é de costume, né? Devagarzinho, minha cidade litoral, passando na beira da praia. A praia tá coisa linda, né? Você pode pesquisar, Piúma, cidade das Conchas. O prefeito deu um capricho na beira da praia e tá linda. E andando normal, devagarzinho, 30 quilômetros, né? Talvez não estava nem isso. 20, 25 quilômetros, sei lá, 20 quilômetros. Talvez. Meus queridos, na hora de dobrar uma esquina, o carro bambeia devagarzinho e quebra a balança e a coifa. Tudo bem, beleza. Só que ao chamar o mecânico para dar uma olhada, o mecânico disse assim: olha, essa peça ela já estava trincada há muito tempo. E eu contei para ele.
a questão da viagem. Ele disse assim: rapaz, você viajou 700 quilômetros com esse carro? Eu falei: sim. Ele falou: olha, levanta a mão para o céu, agradeça a Deus, que se ele quebra na autopista, esse carro capotava com você dentro e os seus passageiros que você estava dentro. Aí você pode me dizer assim: mas isso é uma coincidência, não aconteceu nada porque não tinha que acontecer. Para mim, para cima de mim. Sabe por que não aconteceu nada? Eu a 80, 90 km por hora, 100 km, que eu ando devagar, máximo 100 km. Sabe por que não aconteceu? Porque ele não deixou. Se a balança do carro já estava trincada, ele falou que estava trincada há muito tempo, e me mostrou por que estava trincada. Porque no lugar que estava trincado já estava até com coisa de ferrugem. E estava seguro por uma pontinha só. E ele falou: olha, levanta a mão para o céu, agradeça a Deus. E a BR-101, que é a BR que corta o Brasil norte a sul, esses 700 quilômetros foi rodado tudo dentro da BR-101. Só saiu uma média de uns 40, 50 quilômetros fora da BR-101. E ele não quebrou quando eu estava em alta velocidade, na minha viagem de ida e volta, mas quebrou quando estava passeando na minha cidade a 20 km por hora ou até menos. Queridos, é por isso que eu estou falando. Eu, Alberto, eu já caí de uma altura de 9 metros e 67 centímetros de altura. Sabe o que me aconteceu? Somente uma fratura de 7 centímetros no osso ilíaco. Só. 9 metros e 67 centímetros. E não teve uma fratura exposta. Já tive uns 3 acidentes de moto na BR-101 por causa dos outros. Não foi por minha causa. Alguém tentando ultrapassar, né? Estava vindo da casa da minha sogra com minha esposa, não é? No banco de trás. Banco de trás não, moto é um banco só, mas ela era a garupa, né? Eu como piloto e ela como acompanhante. E por causa da irresponsabilidade dos outros, nós tivemos que fomos acometidos com esse acidente. E graças a Deus, também nesse acidente, eu só vou te dizer uma coisa. Eu e minha esposa demos entrada no hospital uma média de 7h20 da noite. Fomos sair 1h30 da manhã. E a mesma moto que foi envolvida no acidente, que era a minha, eu pilotei ela da capital Vitória, que é a minha capital, até na minha cidade, que é Piúma, 100 km de distância. Quebrado retrovisor esquerdo, quebrado farol e
eu com o corpo aqui, ó, todo enfaixado. E minha esposa com a perna enfaixada, só que ela estava de calça comprida. Então, se você não acredita que Deus existe, amém para você. Mas eu acredito, porque eu me apoio nessas coisas que acontecem, que não é por acaso. É claro que você tem vários argumentos para dizer que Deus não existe, porque crianças morrem de fome, porque crianças são assassinadas, tal, porque muitas injustiças são feitas, queridos. Se isso é argumento para você não acreditar, mas eu tenho meus contra-argumentos também para acreditar. O próprio Deus diz: se alguém puder medir os céus lá em cima, e se alguém puder sondar os fundamentos da terra aqui embaixo, aí Deus fala assim: também eu vou rejeitar toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mas, segundo a Bíblia, como os fundamentos da terra, né, não pode ser sondados e nem tampouco, né, medido os céus lá em cima, então ele vai continuar com a sua proteção, o seu amor sobre toda a família eterna, e é o novo Israel de Deus. Ele vai continuar a sua proteção, porque o novo Israel de Deus não é só a nação de Israel. Quando ele estabeleceu o seu reino após o ano 70, tudo mudou. As figuras, tudo mudou. Hoje, todos aqueles que acreditam no Criador, aqueles que têm Ele como seu mentor eterno, são filhos de Deus no Espírito. Assim eu creio, e eu também acredito que você também pensa do mesmo jeito. Deus te abençoe e tamo junto, meu querido. Tchau, fique em paz.